Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza. E vamos nós aqui dando sequência ao nosso estudo. Pegue aí seu Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 8, que é o Laboratório do Mundo Invisível, no tópico Ação Magnética Curadora, né? A gente prometeu que voltaríamos aí ao tema, questão da água magnetizada, ou popularmente chamada fluidificada. Vamos retomar essa questão. Nós estamos no item 131, no segundo parágrafo, né? E Kardec diz o seguinte: sabe-se do papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é nem mesmo uma propriedade da matéria, mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas. A vontade é atributo do espírito encarnado, tanto quanto do espírito desencarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Assim como o espírito encarnado pode agir sobre a matéria elementar, também pode, dentro de certos limites, modificar as suas propriedades, o que explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. E aí pede-se para estudar também o capítulo sobre os médiuns, o parágrafo referente aos médiuns curadores, e também a Revista Espírita de julho de 1859, os artigos do Zuavo de Magenta, um oficial do Exército da Itália. E aí, Paulo Renato, nós vemos, né, como falávamos no programa anterior, que através desse magnetismo os espíritos podem atuar sobre a água, no caso aí da água magnetizada, ou como muitos chamam fluidificada, e aqui Kardec também traz a questão do próprio passe, através da imposição de mãos, né? O magnetismo humano é aliado ao magnetismo dos espíritos, né, do plano espiritual, na ação curadora. Nós temos, digamos, enquanto pesquisa, não sei se pode ser classificado como uma pesquisa científica ou aceito como uma pesquisa científica, mas nós temos um filme, né, que talvez esteja até na internet, aquele Poder das Águas, o título, né, em que o pesquisador ele fez experiências com diversas águas de diversos lugares e dos mesmos lugares de diferentes fontes, mostrando que a água ela é um elemento neutro e por isso mesmo não só ela carrega os elementos ambientais, mas também o resultado dos pensamentos que por onde ela passa, quer dizer, ela registra de alguma forma as energias mentais que por onde ela passa ou energias mentais que a estão utilizando. Então é interessante esse vídeo, né, o Poder das Águas, é muito interessante, que vem corroborar essa questão da magnetização da água, especialmente na casa espírita, mostrando que por ser um elemento neutro, ela está subordinada à mente, aos pensamentos daquele que vão manipulá-la.
os próprios espíritos mostram na obra do André Luiz esse poder magnético que todos nós emitimos, né? Tem uma situação num dos livros dele que ele fala lá, não lembro o livro, mas que fala sobre a missa, em que o padre vai oferecer a hóstia e que os benfeitores magnetizam a hóstia com recursos nobres, mas que o próprio cerimonialista, né, o próprio padre, ao tocar a hóstia, ela perde a luminosidade, né? Então é interessante isso, mostrando que todos nós temos essa aura que pode ser mais ou menos expandida e que essa aura pode ser, com a ajuda dos benfeitores espirituais, utilizadas para aliviar ou curar. Miranda? Não, isso mesmo. Ele, na primeira frase do segundo parágrafo, ele já diz, né, que essa vontade, o papel que a vontade desempenha em todos os fenômenos do magnetismo. Por quê? Porque é o ser pensante. E sempre volta a nossa responsabilidade. Porque no dia a dia a gente vai se perdendo dessa informação se ficar desatento. E não nos tocamos do quanto desperdiçamos da nossa energia pelo nosso pensamento naquilo que não sabemos focar nossa vontade, no que já é lícito em nossa vida. Gente, como ela é rápida nos comentários aqui, vocês têm alguma explicação para isso, Paulo Renato? Porque no debate na Rio, no Analisando os Fatos, ela incorpora um negócio lá. O magnetismo de todos os ouvintes somado ali. Gente, não sei o que acontece. Olha o magnetismo aqui, ó. É realmente impressionante, ó, porque nós acabamos aí esse capítulo, né? Nessa fala sucinta. Emanuelina, Emmanuel que tem esse poder de síntese. Ela podia baixar o Emmanuel de vez em quando, né? No blasfeme. Você já viu? Depois eu Mas vamos falar um pouco mais brincando aí dessa questão que é muito importante, né? Que é da água magnetizada. No último programa eu até fiz esse comentário. Eu sempre recomendo às pessoas com quem eu converso, até pacientes de consultório mesmo, no atendimento, mesmo que não seja espírita, né? Às vezes o paciente é evangélico, é católico, eu sempre falo isso. Eu falo assim, olha, quando você for dormir, coloca lá a sua aguinha, né? Faz uma leitura, se o paciente for evangélico, faz uma leitura da Bíblia, o católico, faz uma oração, pede a Jesus, né, que abençoe aquela água, porque o católico tem a água benta. O evangélico, ele também trabalha com a questão da água. Eu não sei o nome que eles dão, mas eles usam a água também dessa forma. A ungida. A ungida, né? Acho que é isso mesmo. Eu falo, coloca a sua aguinha lá, porque Jesus vai colocar ali o remédio que você precisa, né? E realmente a espiritualidade, ali naquele momento de oração, né? Você botar uma música suave para tocar, fazer uma leitura, fazer sua prece, sua oração pedindo ali o socorro, aquela água vai ser colocado, aquilo que for possível, né, uma medicação. É como os espíritos falam a Kardec, eles vão alterar as propriedades da água, mas de uma forma salutar, né, com alguma coisa que venha ajudar o teu organismo na parte física, a própria parte perispiritual, né, que muitas doenças elas estão ainda no perispírito, não se manifestaram no corpo físico. Então é uma prática que os espíritos fazem de muito bom grado, né, sempre que podem nos ajudar. É claro que não adianta a gente colocar uma aguinha ali para magnetizar e ficar xingando, brigando, pensando que não deve, vendo o que não deve na televisão. Então você vai contaminar a água, né? Não vai adiantar muita coisa em relação a isso. Mas, dentro do possível, os espíritos sempre vão tentar auxiliar. Não é isso, Paulo Renato? Vale a pena. Vale a pena, é recomendável mesmo. É justamente isso que eu ia considerar. Porque às vezes a pessoa bota a água para ser magnetizada, ou como diz alguns, benzida, e os benfeitores espirituais colocam nela o recurso medicamentoso necessário, mas a própria pessoa tira com seus fluidos, com a emanação dos seus fluidos, com a sua irradiação, tira ou diminui as propriedades aliviadoras ou curativas daquele fluido que os espíritos bondosos colocaram. E às vezes a pessoa considera que ela ficou sem assistência, que a água não foi magnetizada, mas em verdade ela mesma foi a causa da perda das qualidades que ali foram colocadas. Então receber a água
magnetizada com unção, com respeito, com o pensamento voltado a Deus. Não só para manter a configuração, digamos, curativas que ali foi colocada, mas para colocar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual em condições de sintonizar com a dinâmica daquela água, com as vibrações daquela água. Né? Então, se o nosso corpo espiritual e o corpo físico estiver numa vibração, numa dinâmica vibratória, digamos, inferior, naturalmente não vamos receber o benefício que gostaríamos de receber. Miranda, quer acrescentar alguma questão sobre essa questão? E tem a questão do passe também, não é? Porque Kardec fala aqui da imposição de mãos. Nós sabemos que muitas pessoas questionam sobre você aplicar o passe usando diversas técnicas. Isso até surgiu porque o espírito André Luiz, ele mostra nas obras, através de Chico Xavier, as técnicas utilizadas pelos espíritos. Especialistas nisso. Que estão vendo, que estão fazendo e são especialistas, que é o passe longitudinal, passe vertical, e tem outros tipos de passe lá que os benfeitores falam. Só que alguns companheiros encarnados entenderam que eles tinham que aplicar do mesmo jeito. E aí começaram a estudar e ver como é que se aplicavam essas técnicas, nada contra. Nada contra. O próprio Espírito Emmanuel diz que a forma pouco importa, né? Isso. Porque o que vale realmente é a intenção de quem está ali aplicando o passe, se a pessoa está fazendo aquilo de coração, e não a técnica que ela está empregando. O que quer dizer que, na verdade, quem está atuando são os espíritos. A técnica é um mero detalhe. Mas existe muito questionamento por parte dos ouvintes em relação a isso. E Kardec, mais uma vez, aqui enfatiza aquilo que Jesus já tinha dito, que é a imposição de mãos. É o que eu estava pensando. É a técnica utilizada para o passe. Foi o que ele mais utilizou. E, aliás, ele recomenda a imposição de mãos. A imposição de mãos. Como é que funciona isso, Miranda? É importante nós vermos o seguinte: o ideal é que quando nós vamos colaborar no passe, nós coloquemos no lugar de quem está recebendo a pessoa que a gente mais ama. Porque, de alguma forma, já vamos vibrar numa faixa de desprendimento e doação. Nosso companheiro Marco Aurélio fala isso, né? Isso, lá da Sociedade de Estudos Espíritos e Fraternidade. Eu lembro que ele falou, quando eu vou dar o passe, eu penso em alguém que eu amo. É isso aí. E aquele que vai receber, a melhor maneira, os espíritos dizem, para recebermos qualquer coisa é na posição de quem agradece. Porque nós ficamos situados num campo vibracional que vai facilitar tudo isso. Porque os benfeitores estarão em contato com o médium que está ali dedicado, lembrando de Jesus em oração. A conexão vai ser perfeita. Justamente, essa questão não basta quem transmita, é importante quem receba. Porque... Também tem isso. Porque nós somos os consumidores das energias espirituais positivas. Às vezes, as energias penetram com alguma facilidade na nossa organização perispiritual e atingem o corpo físico. Mas logo depois, os nossos pensamentos se encarregam de dar outra qualidade àqueles fluidos que nós recebemos por empréstimo. Então, os benfeitores tentam fazer uma substituição de fluidos. Eles retiram os fluidos malsãos e os substituem pelos fluidos sadios. Só que isso não se dá instantaneamente. Muitas vezes isso é um processo, obedece a um processo, a um tratamento. O tratamento exige-se um certo tempo para se encontrar o resultado. E às vezes a pessoa não obedece o tratamento porque ela não encontrou a cura imediata e por não encontrar a cura imediata ela se coloca numa posição mental, emocional prejudicial à continuação do tratamento, e às vezes ela mesmo desiste de continuar buscando o passe na casa espírita porque ela considera que não foi atendida. Mas é importante que se esclareça a pessoa quando se pretende fazer um tratamento com alguém através do passe, que se esclareça a ela que ela vai ter que, ao menos naquele período do tratamento, para que as energias emprestadas surtam, venham a dar efeito, esperado. Dê algum efeito proveitoso, que a pessoa procure um certo equilíbrio mental, o equilíbrio das emoções,
naquele período, ao menos naquele período em que ela esteja no tratamento pelo passe, como acontece muitas vezes nas restrições que os médicos colocam para nós, né? Fala, ó, enquanto você estiver nessa situação, haja assim, assado, não coma isso, não coma aquilo, e a gente obedece aquelas restrições sabendo que aquilo é o melhor para o nosso bem-estar. Então é importante que a pessoa tome esse exemplo do dia a dia, né, e transfira ele para o tratamento do passe, que ela se coloca na posição de ser ajudada. A gente lembra do livro Missionários da Luz, né, no último, acho que o último capítulo, o penúltimo, que é sobre passes, acho que é o 19, e tem relatos muito interessantes ali da atuação do magnetismo dos espíritos no trabalho de passe, né? Tem inclusive o caso de uma senhora que ela é chamada a atenção do André Luiz para observá-la, e ela estava com uma nuvem escura em torno do coração. Aquilo estava no campo do perispírito ainda, né? Estava em nível perispiritual, no corpo espiritual dela, né? Não tinha ainda atingido o órgão físico, o coração físico dela. Porém, se aquela energia não fosse alijada, muito possivelmente o órgão físico, o coração físico, iria ser afetado. E aí foi explicado que ela tinha adquirido aquilo porque ela vinha tendo problemas com o esposo em casa, muitas brigas. Inclusive parece que antes dela ir à casa espírita tinha havido um conflito, né? E essas brigas, elas acabavam gerando toda essa carga energética no ponto mais vulnerável dela, na parte perispiritual e física, que era o coração. E aí o André Luiz observa a atuação dos benfeitores ali, e a gente lembra, né? Tinha um encarnado ali, né? Qual é o papel do encarnado? É possibilitar, se ele tiver em condições, a doação do fluido animal, né? O fluido animalizado. É o magnetismo humano, conjugado com o magnetismo espiritual. E assim foi alijada aquela energia que envolvia o coração daquela senhora, na parte do perispírito, e assim evitando que aquela carga energética alcançasse o coração físico. Isso ocorre com muita frequência, né, dentro da casa espírita, dentro das igrejas, até porque os espíritos atuam, Miranda, em qualquer lugar. Graças a Deus. Não tem essa, se eu não tomar o passe, se eu sou evangélico, vai ser ajudado do mesmo jeito, católico, até quem é ateu é socorrido. Agora, é como o Paulo Renato falou, os espíritos ajudam, mas se aquela senhora voltasse para casa e tivesse uma nova briga, um novo conflito, e sobretudo que, mas ela não tem culpa, ela não tem responsabilidade. Depende. Se o marido é um homem doente, se é um homem que está em desarmonia, desequilibrado, mas ela não entra na sintonia dele, ela não responde à briga, ela não ofende, ela não entra naquela sintonia, ela vai ser preservada. Se ela vai para o confronto, aí ela acaba sendo contaminada. Ela contamina. Imagina no mundo material, o médico vai lá e prescreve um antibiótico. Aí você vai usar o antibiótico, você destampa o vidro, derrama direto na boca em contato com a saliva, aí você vai contaminar o remédio. Vai chegar uma hora que a eficiência dele vai ficar questionada, não é? E essa medicação espiritual, eu estava imaginando um vidro de éter. Éter é muito volátil. Se você deixar ele aberto, não tiver os devidos cuidados, quando você for procurar o remédio, não está mais lá. Então, é assim que a gente tem que cuidar. Tem um outro caso interessante, que é o da 10ª vez, que tem a ver com o que você tinha falado, não é? Porque se a pessoa vai até a casa espírita, os espíritos ajudam, e ela sempre volta do mesmo jeito ou pior, aí como é que fica, Paulo Renato? Conta essa história aí da 10ª vez. Não, é claro que isso não é absoluto. Cada instrutor espiritual, cada responsável por determinada tarefa. Era a metodologia ali daquela casa. Então eles tinham esse método. Se a pessoa insistisse em ficar doente, eles estabeleciam uma quantidade de vezes em que sobre ela deveria ter a atenção dos benfeitores espirituais. A partir daquele número de vezes estabelecido, ela ficava entregue, entre aspas, a si mesma, aos seus próprios pensamentos, né? Porque senão seria abusar da misericórdia de Deus, né? As próprias leis de Deus têm mecanismos para nos deter dentro da insistência que nós venhamos a ter para a prática do mal.
Então, a dor, o sofrimento, como diz o próprio Paulo, São Paulo, aqui na questão do Livro dos Espíritos, eu acho que é a questão 999, alguma coisa assim, quando fala sobre a dor, sobre a punição, digamos assim, sobre o castigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. É do apóstolo Paulo. A questão é um comentário dele, a questão tem de Platão, tem de Lamennais, então é a 1009. Aí no determinado trecho da mensagem do apóstolo Paulo, ele fala assim, que é o castigo, a consequência natural derivada deste falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Né? Ele fala o castigo, o aguilhão que estimula a alma, tal. Mas eu acho interessante, até grifei, nessa resposta de Paulo. Fala que o castigo, ou as consequências do mal que insistimos fazer, né, elas vão gerar dor, sofrimento, mas essa geração de dor e sofrimento, com a permissão de Deus, não tem por outra finalidade senão fazer com que nós nos desgostemos, né, da insistência de fazer o mal. Porque se nós não nos desgostássemos do mal, sim, se sempre nos comprazêssemos nele, nós nunca iríamos sair dele. E as vítimas dessa nossa ação, né, também, tadinhos. Então é preciso que a lei de Deus tenha mecanismos para fazer com que nós nos desgostemos do mal. Né? E no caso aí é o sofrimento, a dor, né? Então, se insistimos no mal, naturalmente vamos conviver com esse mal durante um bom tempo. Mas esse bom tempo não significa eternidade, né? Uma hora os espíritos vão nos dar situações que vão fazer com que a gente deseje sinceramente a cura. Só a dor nos faz despertar, né? Então os espíritos, eles estão sempre auxiliando. Então, na questão do magnetismo, que é tratada aí nesse capítulo, na parte final aqui, você leva só tem gente que leva para casa espírita, tem gente que vai até rir agora, que vai lembrar de si mesmo. Leva aquela garrafa gigante de uma coca de 2 litros, né, para fluidificar a água. Aí eu lembro muito dessa situação, né? O companheiro leva lá aquele garrafão, os espíritos vão lá, fazem a magnetização da água, aí a pessoa sai abraçada com a água, né? E aí sai na porta do centro espírita e já começa a falar mal. Fala mal de A, fala mal de B, fala mal de C, e com a aguinha ali abraçada. O que vai ser dessa água, o Paulo Renato, né? Com certeza, ela vai conter aquilo que nós somos, né? Vai conter por fora aquilo que nós somos por dentro. Eu vi uma cena que está acabando o nosso tempo, porque eu não posso deixar de falar, né? A criatura estava na porta do centro, né? Com a garrafa de água agarrada. Passou um irmão em Cristo, tinha chovido, e tinha uma poça d'água na porta do centro. Passou, a água foi, né? Em cima da pessoa. A pessoa xingou a criatura de tudo que podia. Abraçadinha com a água fluidificada, com a água magnetizada. E aí, Miranda, como é que ficou essa aguinha? Eu acho que a lama entrou na garrafa. Então, eu lembro do Chico, quando ele fala sobre Valéria, né, na biografia dele, que um espírito que foi seu amigo enquanto ela estava encarnada, Chico sempre ia lá dar passe nela. Então ele disse que certa feita ela entrou no quarto dele e ficou por alguns dias fazendo isso. Ela entrava no quarto, botava a mão no peito dele e ia embora. E ele tempos depois, ele teve um infarto. Ele disse que ela estava preparando ele para aquele infarto, para que ele não desencarnasse proveniente do infarto. Então, a gente só tem a agradecer, né? Muitas coisas, né, acontecem, muita ajuda nos é dada que a gente sequer imagina. Os espíritos agem silenciosamente, em nome do Cristo. Né? Nossa dívida de gratidão com eles e com Jesus é praticamente impagável. Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, já iniciando o capítulo sobre as casas assombradas. Então, os caçadores de fantasma, Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda vão falar tudo no próximo programa. Muita paz. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, bem-vindo ao Clube da Fraternidade para ouvir a Revista Espírita de 1858 a 1868, os números pares, o estudo. Lembrando a vocês que o Clube da Fraternidade, com uma ligação, você se torna sócio, né? O número é 3386-1422. 3386-1422. Já temos 48 mil assinantes, né, que colaboram conosco. Seja você mais um. Astênio, sim. E aí? Então, meu amigo, nós vamos hoje, ainda na Revista Espírita de novembro de 1858, estudar um outro tema que Kardec intitulou Conversas Familiares de Além Túmulo. E ele esclarece aqui que é uma segunda conversa, né? E foi importante ele informar que é uma segunda conversa. Então, a primeira conversa nós já vimos em outros programas, né? Lá para trás, até para que a gente possa entender as perguntas que Kardec faz aqui, que só faziam sentido se já fosse uma segunda conversa. Né? Se fosse a primeira, não faria muito sentido. E aqui, então, é a conversa familiar de Além Túmulo com um espírito chamado Mehemet Ali. Quer dizer, então você já viu aquele lá daquela banda de lá. Quase que um lutador de boxe, né? Isso, né? Então, essa conversa familiar, e obviamente conversa familiar são em reuniões familiares, tá certo? Isso aqui então não foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Exatamente. Foi em algum grupo familiar e chegou ao conhecimento de Kardec, enviaram para ele e tal, ele publicou por ter achado interessante, né? Bom, aqui então tem uma pergunta do seguinte modo. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo ao Espírito Mehemet Ali que consinta em comunicar-se conosco. Então a gente vê que quem estava aqui evocando esse Mehemet Ali sabia os critérios, né? Pelos critérios já orientados até aquele momento, que na hora de evocar fizesse em nome de Deus Todo-Poderoso, até para evitar que outro se imiscuísse, né? Não que impeça, mas que normalmente usa o nome de Deus, a maioria já bota a barba de molho, né? Então, em nome de Deus Todo-Poderoso, roga ao Espírito Mehemet Ali que consinta em comunicar-se conosco. Aí, na hora, vem a resposta, sim, sei o motivo. Então, o Espírito já estava ali, e nós já estudamos isso em outros momentos, porque antes desse grupo fazer a evocação, ele já, antes da própria reunião, ele já pretendiu evocar. E basta pretender evocar que já está evocando. Então, como ele sabia que ele seria evocado, ele já estava ali na reunião. E já sabia o assunto. Então, sim, sei o motivo. Até porque, como já é a segunda comunicação, então ele sabe o motivo, porque lá na primeira comunicação ele se comprometeu a prestar determinados esclarecimentos. Tá? Então, por isso que ele já sabia o porquê que ele estava sendo evocado. Bom, aí eles dizem assim, prometestes vir até nós a fim de instruir-nos. Teríeis a bondade de nos ouvir e de nos responder? Aí ele responde o seguinte, não prometo, desde que não me comprometi. Então, quer dizer, ele era meio curto, né? Ele já tinha falado lá na reunião anterior que ele poderia ser evocado para dar alguns esclarecimentos. Então ele diz aqui que ele não se comprometeu, né? Ele falou, não prometo, desde que não me comprometi. Aí o interlocutor diz, seja, em lugar de prometestes, coloquemos que nos fizestes esperar. Né? Criaram uma expectativa de que ele poderia voltar, né? Aí ele responde, isto é, para satisfazer a vossa curiosidade. Não importa,
prestar-me-ei um pouco a isso. Era meio metido ele, né? Um pouquinho arrogante. Mas, vou quebrar o galho de vocês, não é isso? Mas de qualquer forma é interessante aqui, por causa do tempo que esse Mehemet Ali viveu, né? Sim. Sabe? Não tem informação aqui se depois dessa existência ele já teve outra, quantas teve, mas o tempo aqui é tão longo que nos faz crer que ele teve algumas existências sim. A gente vai ver o tempo longo aqui, né, de quando ele era o Mehemet Ali, tá? Então eu falo assim, a outra pergunta. Pois que vivestes ao tempo dos faraós. Nossa! Então, o tempo dos faraós é tempo, né? É muito tempo, né? Mas não significa que ele só tenha vivido ao tempo dos faraós. Depois do tempo dos faraós, ele pode ter vivido muitas outras vidas. Claro. Mas a sua vivência no tempo dos faraós poderia ensejar ele prestar alguns esclarecimentos sobre aquele tempo dos faraós, né? Então, por que viveste ao tempo dos faraós? Poderias dizer-nos com que finalidade foram as pirâmides construídas? Né? Então, a gente verifica que isso só poderia ser uma conversa familiar mesmo, né? Onde as pessoas são meio curiosas e meio imaturas claro. em termos de espiritismo. Porque se fosse na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse tipo de pergunta não seria feita. Exato. Né? Uma vez que os espíritos já haviam esclarecido lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos não estão aí para suprir as nossas curiosidades e nem para evitar o nosso esforço de pesquisa. Exatamente. Se ele já sai esclarecendo tudo, para quê? Para que estudar? Para que estudar, não é isso? Mas aqui, nessa família, fizeram a pergunta a ele. Por que viveste ao tempo dos faraós? Poderias dizer-nos com que finalidade foram as pirâmides construídas? Aí ele responde, são sepulcros e templos. Ali ocorriam grandes manifestações. Quer dizer, no fundo, ele não respondeu a pergunta, porque eles perguntaram pela finalidade e não o que eram as pirâmides. E Sim. ele respondeu o que eram. Provavelmente a finalidade ele não sabia, né? Mas então as pirâmides são sepulcros e templos. Ali ocorriam grandes manifestações. Aí fazem uma outra pergunta. Tinham também um fim científico? Então insistiram na questão da finalidade. Né? Se as pirâmides tinham um fim científico, né? Ele responde, não. O interesse religioso absorvia tudo. Né? Então, era realmente apenas necessidade de manifestações religiosas. Né? Hoje ainda, muitos disputam a construção dos templos os sarcófagos, né? As riquezas. Isso, né? E os templos mais ricos hoje, né? De mármores, etc. Então, nesse tempo aí, de um atraso espiritual muito maior, né? Também buscavam isso. Bom, então ele falou que o interesse religioso absorvia tudo, não tinha um fim científico, enfim, né? Bom, aí perguntam a ele, seria preciso que os egípcios fossem, desde aquela época, muito adiantados nas artes mecânicas para realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis? Poderias dar-nos uma ideia dos meios que empregaram? Né? Então, a gente verifica hoje, né, aquelas obras e verifica, por exemplo, aquelas pedras de muitas toneladas, cada pedra, né? E aí uma pousando sobre a beirada da outra, sem cair, né? Sem cair, né? Então, e essa engenharia perdura exatamente. Ao longo de milênios. Né? Então, a pergunta que foi, seria preciso que os egípcios fossem, desde aquela época, muito adiantados nas artes mecânicas para realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis. Poderias dar-nos uma ideia dos meios que empregaram? Eu, francamente, acho que ele não sabia a resposta, porque ele respondeu o seguinte, massas humanas gemeram sob o peso das pedras. Para mim, ainda que botasse 1000 homens para poder fazer aquilo, não dava para fazer. Exatamente. Até porque não dá para 1000 homens segurar uma pedra. Por mais que você tenha homens... De toneladas. E depois a pedra, ela tem o tamanho dela. No máximo, você vai ter a quantidade de homens que possam segurar embaixo dela. Sim. Os outros 1000 estariam longe dela. Entendeu a questão? Então, se há uma pedra que no máximo cabe 10 homens no entorno dela, você pode botar 1000 que os 1000 não vão segurar a pedra. São 10 homens que vão segurar a pedra. Exatamente. Né? Então parece que não tem muita lógica a resposta dele, né? Mas eles são, massas humanas gemeram sob o peso de pedras que atravessaram os séculos. O homem era a máquina. Me parece que ele revelou apenas ignorância em relação ao estudo, né? Já existem
algumas teorias, né, já de algum tempo, em que eles ali de fato eram espíritos que tinham vindo da estrela Capella, aparece, né, e que tinham conhecimentos muito superiores aos nossos conhecimentos de hoje. E vieram, né, também para poder dar exatamente o que você falou, dar um impulsionamento para a nossa evolução. Sim, então eles tinham mesmo conhecimento científico, de mecânica, etc., né? Que eu acho que esse Mohammed aqui desconhecia isso, né? Porque parece que massas humanas, por maiores que fossem, não fariam por essa questão que eu estou levantando. As massas humanas, elas não conseguiriam, ao mesmo tempo, digamos que essa massa humana fosse 1000 homens, não conseguiriam 1000 homens segurar uma pedra, porque não tem como ficar no entorno de uma pedra 1000 homens, né? Toneladas, né? 1000 homens em volta não vai dar. Não dá, porque para segurar nela os 1000 não seguram. Como bota 1000 mãos numa pedra? Exatamente. Entendeu? Então não faz sentido. Bom, aí eles fazem uma outra pergunta. Que classe de homens se ocupava desses grandes trabalhos? Ele responde, a que chamais de povo, ou seja, os operários, né? Então, isso aí é até óbvio, não seriam os magnatas que iriam mexer nisso. Nem os deuses, né, que eram os faraós. Né? Né? Então não seria o povo, sim. Mas no caso aqui, parece que é mais lógico que eles conhecessem, que tivesse algum domínio científico, sim, que possibilitasse levantar aquelas pedras daquele jeito, né, sem matemáticos, né? Isso, Eles tinham eu li também muito sobre isso, que os computadores de hoje não têm a precisão que eles encaixavam uma pedra na outra. Então não era operário. Não era operário. Bom, mas aí prosseguem com as perguntas. Estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? Ele responde, à força, ou seja, então era escravidão. Bom, que era escravidão, nós tivemos escravidão no Brasil até um dia desse, na verdade ainda temos até hoje. O egípcio, ele prendia outras civilizações, né, escravizava, como os judeus. Sim. Os judeus eram escravos. E também tinham escravos. Exatamente. Bom, então era a força. Até aí, né, nada de excepcional, né? Exatamente. Não seriam assalariados que fariam aqueles trabalhos. Seriam escravos, né? Se fossem de fato homens, né, que estivessem levantando aquelas pedras, seria escravos, né? Bom, de onde veio aos egípcios o gosto das coisas colossais em vez das coisas graciosas que distinguia os gregos, embora tivessem a mesma origem? Então aqui esses familiares, né, que estavam evocando esse espírito, eles observaram que a época dos faraós, os egípcios tinham um gosto, né, admiravam as coisas grandes, né, as coisas colossais, enquanto os gregos admiravam as coisas belas, né, as coisas graciosas. Então eles indagam, de onde veio aos egípcios o gosto das coisas colossais, em vez das coisas graciosas que distinguia os gregos, embora tivessem a mesma origem. E ele responde o seguinte, o egípcio era tocado pela grandeza de Deus. Então, eles, tocados pela grandeza de Deus, queriam tudo colossal, tudo grande, né? Então, o egípcio era tocado pela grandeza de Deus. A ele procurava igualar-se. Então, o egípcio procurava igualar-se a Deus, né? Fazendo tudo grande. A ele procurava igualar-se, superando as próprias forças. Sempre o homem, né? Bom, a gente não sabe até que ponto esse espírito tem alguma razão, né? Mas na visão dele, pelo menos, o egípcio se identificava mais com as coisas colossais do que com as coisas belas, porque ele procurava igualar-se a Deus. Mas as coisas divinas também são belas, né? Então poderíamos dizer também que os gregos faziam as coisas belas procurando igualar-se a Deus, inspirado na beleza da obra divina. Tranquilos? E aí vem mais uma pergunta, né, desse grupo familiar ao Mehmet Ali.
E eles indagam o seguinte: considerando-se que éreis sacerdote àquela época, então Mehemet Ali já havia revelado que na época dos faraós ele era um sacerdote, eles perguntam, considerando-se que éreis sacerdote àquela época, poderias dizer-nos alguma coisa acerca da religião dos antigos egípcios? Qual era a crença do povo em relação à divindade? Então, mais uma vez, a gente verifica que esses familiares aqui, né, ainda não conheciam o fato de que esse não é o tipo de pergunta que se deve fazer aos espíritos, né? Essas são pesquisas que nós devemos fazer com os nossos próprios esforços, com a nossa própria inteligência, né? Mas qual foi a pergunta? Considerando-se que eras sacerdote àquela época, poderias dizer-nos alguma coisa acerca da religião dos antigos egípcios? Qual era a crença do povo em relação à divindade? E ele responde o seguinte: corrompidos, então os egípcios eram corrompidos, né? Corrompidos acreditavam em seus sacerdotes. Isso, ao que tudo indica, porque eles eram corrompidos pelos próprios sacerdotes. Então, corrompidos acreditavam em seus sacerdotes. Eram deuses para eles, a quem se curvavam. Então, os sacerdotes eram deuses para o povo. Eles se curvavam ao povo, né? Então, aquilo que os sacerdotes dissessem era verdade para eles. Então, essa pergunta, no finalzinho da pergunta, qual era a crença do povo em relação à divindade? Era a crença que era revelada, indicada, ainda que falsa, era a crença indicada pelos sacerdotes. A gente verifica, então, que as respostas não estão lá, esse primor, né, de inteligência, de elucidação, esse tipo de coisa, né? Bom, a questão número 11. Que pensavam da alma após a morte? Então, o que os egípcios, né, ou ele está mais aqui preocupado com o povo, né? O que o povo egípcio pensava da alma após a morte? E aí ele responde o seguinte: acreditavam no que lhes diziam os sacerdotes. Então a gente verifica mais uma vez uma resposta vazia. E o que diziam os sacerdotes, né? Isso ele não fala, né? Então, o que pensavam os próprios sacerdotes sobre a vida após a morte? Enfim, a gente verifica aqui que ou ele estava chutando as respostas, ou ele não sabia mesmo, já tinha esquecido de tudo. Né? Ele provavelmente não era alguém da elite, né? Ele era sacerdote, né? Ele era sacerdote. Ele era sacerdote. Mas não tinha um conhecimento matemático e só filosofia que ele conhecia. E o que passou há tanto tempo, mesmo como desencarnado, a gente não precisa ter tudo isso registrado ainda, né? Ainda mais se foram coisas que não foram tão importantes, né? Sabe? Então, aí se você não sabe, mas quer responder tudo, aí te fazem pergunta e você responde chutando, né? Bom, esse é um dos riscos de fazer qualquer tipo de pergunta aos Exatamente. espíritos. Bom, aí pergunta o seguinte: sob o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sadias que o povo? Então, aqui eles estão querendo saber assim, no que pertine à visão de Deus e a visão da alma, os sacerdotes tinham ideias melhores, mais corretas do que o povo? Essa pergunta também está meio sem sentido, uma vez que ele já tinha informado para cima que o povo pensava que os sacerdotes pensavam, né? Eles não pensavam por si mesmos. Tudo aquilo que os sacerdotes diziam a eles consideravam que era aquilo mesmo, né? Como até hoje, né? Infelizmente, não mudou muito, né? É verdade. Bom, então qual foi a pergunta? Sob o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sadias que o povo? Aí a resposta foi sim. Tinham a luz nas mãos, ocultando-as dos outros, ainda assim a percebiam. Então, segundo ele, os sacerdotes, e aí era o caso dele também, tinham algum conhecimento a mais, mas ocultava esse conhecimento a mais, né? É como se pensasse assim: se eu ensino para o outro passa a ter o mesmo segredo que eu tenho, né? Então, igualzinho atual. Não mudou nada. Bom, os grandes do Estado, outra pergunta, os grandes do Estado partilhavam da crença do povo
ou a da dos sacerdotes? Então aqui ele está se referindo à elite intelectual, né? Os grandes do Estado, nas autoridades, etc. Eles partilhavam da crença do povo ou da crença dos sacerdotes? Aí ele responde, estavam entre as duas. Quer dizer, então eles... como é que se identificavam, ora com a postura, a visão dos sacerdotes, ora com a visão do povo, né? E daí por diante. Mas a gente vê que está tudo meio embaralhado isso daqui, né? Porque se o povo pensava exatamente como os sacerdotes pensavam, né? Então, né? As perguntas não estão lá essas coisas, e as respostas piores ainda. Exatamente. Né? Bom, porque também era um grupo familiar, né? Não tinha pessoas que olhavam cientificamente como Kardec. E obviamente alguém poderia perguntar, mas então por que Kardec publicou isso? Né? Kardec esclareceu, a gente já viu isso desde o início da Revista Espírita, né? Que isso aqui era um laboratório. Então ele publicava exatamente para sofrer críticas. Exatamente. Né? E tanto é que ele só levava depois para os livros que ele publicou aquilo que depois de sofrer as devidas críticas era considerado correto pela maioria. Exatamente. Né? E aí eles fazem uma outra pergunta. Qual a origem do culto prestado aos animais? Então, parece que aquela questão, por exemplo, dos bezerros de ouro, né? Enfim, eram animais diversos que eram adorados. Né? Então, qual a origem do culto prestado aos animais? Ele responde, queriam desviar de Deus o homem e mantê-lo sob seu domínio, dando-lhe como deuses seres inferiores. Então nós ainda temos hoje muitos lugares aí, a Índia rica. O egípcio, a gente vê aqueles filmes de múmias, eles tinham os gatos, né? Uhum. Os gatos eram um deus, vamos dizer assim. Osíris tinha aquele rosto de ave, né? Então, a gente vê em alguns filmes o macaco sendo Deus em determinadas cidades. Exatamente. Né? Na Índia a gente vai ver a divindade, né, da vaca e daí por diante. Né? Bom, então queriam desviar de Deus o homem e mantê-lo sob seu domínio, dando-lhe como deuses seres inferiores. A questão seguinte. Até certo ponto concebe-se o culto dos animais domésticos, mas não se compreende o dos animais imundos e prejudiciais, tais como as serpentes, crocodilos, etc. Uhum. Né? Então, né, como é que eles poderiam considerar deuses esses animais terríveis, animais imundos? Né? Aí a resposta, o homem adora aquilo que teme. Era um jugo para o povo. Podiam os sacerdotes acreditar ele faz uma pergunta, na verdade, ele responde fazendo uma pergunta. Podiam os sacerdotes acreditar em deuses saídos de suas mãos? Porque esses deuses, então, crocodilos, esses deuses serpentes, eram deuses criados pelos próprios sacerdotes. E, obviamente, que os sacerdotes não acreditavam nisso, né? Mas levavam o povo a ter medo. A ter medo. A temer, né? E acreditar que ali eram deuses mesmo, né? Porque com isso eles afastavam o povo da ideia de Deus efetivamente. E mantinha eles na ignorância. Mantinha na ignorância. Então esses deuses foram deuses criados pelos sacerdotes. Como isso é atual, né, o Astênio? Meu amigo, ainda tem, esse mundo ainda tem que avançar muito ainda. Né? Bom, mas aí nosso tempo está chegando no finalzinho, mas acho que ainda dá para a gente ver mais uma perguntinha, pelo menos, né? Nós estamos estudando a Revista Espírita de novembro de 1858, Conversas Familiares com Mehemet Ali. E aí, o grupo familiar lá pergunta, não seria um paradoxo adotarem o crocodilo e os répteis e, ao mesmo tempo, o ichneumone e o ibis que os destruíam? Aí tem uma nota de rodapé aqui sobre esse ichneumone, dizendo mangusto da Europa, Ásia e África, estimado pelos antigos egípcios por ser considerado um grande devorador de ovos de crocodilos. Ele era chamado também de rato de faraó. Então a pergunta aqui não seria um paradoxo adotarem o crocodilo e os répteis e ao mesmo tempo o ichneumone e o ibis que os destruíam? Aí a resposta foi aberração do espírito. O homem procura deuses por toda parte para se ocultar do que é. Né? E aí acabou o nosso tempo, mas ele justificou aqui porque até essas coisas horrorosas de destruidores de ovos, etc., eram transformadas em deuses pelos faraós. E a vida continua.
Muito obrigado, amigos, irmãos, por ouvirem e estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Agradecemos a vocês e lembrando, o Clube da Fraternidade, se associem 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.